Oi gente, estamos aqui em mais um vídeo da nossa série de pintura. A gente já falou sobre como preparar o ambiente, o que eu preciso, diluir tinta, e a gente vai falar de pintura mesmo. Toda vez que a gente vai fazer pintura, a gente começa sempre pelas bordas das coisas que estão na parede. Então nessa parede, nesse caso, a gente vai começar com o pincel e vai fazer a borda do interruptor aqui e os cantos da parede, até lá embaixo, lá em cima. Tudo que a gente chama de moldura, tá? Eu vou colocar aí uma figurinha agora, pra vocês verem o que eu tô querendo dizer com moldura. Tá? Então a gente já protegeu todos os cantos com fita crepe e a gente vai fazer então as molduras da parede toda. Depois que a gente fizer as molduras com o pincel, tá? A gente vai pra pintura com o rolo em si. Então vamos lá, gente, pintura com rolo. A primeira coisa pra gente começar a fazer pintura com rolo se o rolo tá seco ou novo, é dar uma molhadinha na mão e vir e dar só uma umedecida. Eu tô com um copo d'água aqui embaixo, eu vou abaixar pra fazer isso, tá? Então, ó, molhei a mão, venho e dou uma umedecida bem de leve aqui no rolo, tá? Só por quê? Porque a função do rolo é absorver a tinta da bandeja e jogar e espalhar ela na parede. Tem uma técnica, gente, que é... Se você perguntar pra pintores ou pintoras diferentes, cada pessoa vai te explicar que tem uma técnica preferida. Eu vou explicar que eu gosto mais, tá? Que é o que eu chamo de... Tem um monte de referência na internet também sobre isso, que é a regra do W. A gente tem que lembrar que a função do rolo é espalhar a tinta na parede da forma mais uniforme possível, tá? Então eu vou vir... Tira as traças da parede. Eu vou encostar o rolo na parede, deixa eu fazer mais aqui no alto. Depois de ter colocado lá na bandeja, tá? Vou fazer um W. Tá? Vou fazer esse movimento aqui. Ou um M, se você preferir, também funciona, tá? Vou fazer esse movimento aqui. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu dou uma espalhada num bloco de... tipo um quadrado mesmo. Eu crio uma área onde eu tô trabalhando. Um quadradinho aqui onde eu tô trabalhando e que eu tenho que espalhar essa tinta. Depois que eu fiz esse primeiro W, eu venho e vou preenchendo ele até eu conseguir pintar um quadradinho bem pintado. Depois que eu pintei um quadradinho, eu vou fazer a mesma coisa no quadrado de baixo, depois de baixo. Pintei a extensão da parede toda, vou fazer isso do lado. Então a gente vai pintando meio que por seções, tá? Eu não gosto muito de usar esse exemplo porque assume-se que todo mundo já tem usado esmalte, mas é mais ou menos a mesma regra do esmalte. A gente tem que pegar o pincelzinho e espalhar bastante a tinta na unha para ela ficar o mais uniforme possível. Não ficou legal? Ficou muito claro? A gente vai dar uma outra demão. O paralelo é muito parecido, tá? Então a gente vai pegar o pincel e vai espalhar. Se a tinta estiver escorrendo, é porque você tá, ou a tinta tá muito líquida ou você tá colocando tinta demais, tá? Então, não tem uma regra do tamanho que essa seção ou que esse quadradinho tem que ser, tá? Você vai meio sentindo quanta tinta ainda tem no rolo. Então, se você tá com o rolo lá embaixo, ele ainda tá deixando muita tinta na parede, é porque tem tinta demais no rolo. Então, você não precisa molhar ele de novo. Você pode fazer uma seção maior e ir trabalhando com quadrados maiores, tá? E pra evitar isso de ficar um rolo com tinta demais e você precisar fazer seções, às vezes, muito grandes, evita mergulhar, chuchar o rolo mesmo dentro da bandeja. Eu vou mostrar o jeito que eu acho mais fácil, que eu acho mais econômico de passar o rolo na bandejinha e jogar a tinta aqui, tá? Bom, gente, eu tinha falado que a gente tem que diluir primeiro a tinta no balde, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar o meu balde e minha bandeja, e vou passar a tinta do balde pra cá, tá? E aí vou mostrar como que a gente faz com o rolo. Então, minha tinta já tá aqui diluidinha. Eu venho e coloco ela na bandeja, tá? Não vou colocar tudo porque eu vou aproveitar o balde um pouco pra fazer as molduras, tá? Eu deixei um pano aqui, tá? Só pra evitar respingos. Isso é legal de você ir limpando borda de balde, coisa pra depois você não ter que ficar limpando respingo demais, tá? Então o que a gente vai fazer? Essa parte, essa ranhura que existe aqui na bandeja, ela serve para ajudar a tirar o excesso de tinta do rolo, tá? Então, o jeito certo de molhar o rolo é isso aqui, ó. Eu venho, encosto um pouquinho
dou uma roladinha, encosto outro pouquinho, dou uma roladinha. Eu vou fazendo isso aqui. Eu não vou enxuxo o rolo aqui dentro, tá? Vou fazendo este movimento aqui, tá? Então vou encostando um pouquinho. Aí eu venho e dou uma apertada e tiro esse excesso. E distribuo também a tinta de maneira uniforme na bandeja. Então venho e espalho. E aí vou fazer a mesma regra no W na parede, tá? Eu vou fazer um time-lapse aí pra vocês verem, mas não tem muito segredo, tá? É só ir seguindo de seção por seção. Começando pelas bordas com o pincel e indo de seção por seção, tá? Bom, gente, como vocês puderam ver, pintar a parede não tem muito segredo. Especialmente se você está pintando a parede da própria casa. Obviamente, se você é um ou uma profissional, existe uma série de outros detalhes que tem que ser vistos com muito mais atenção. Passar no mínimo 2 demãos, mesmo se for uma repintura. Recomenda-se lixar. Então, uma coisa é você fazer um serviço na sua própria casa, outra coisa é você prestar um serviço como profissional, tá? Mas se você vai pintar a parede na sua própria casa, gente, você escolhendo os materiais corretos, fazendo uma boa diluição e se permitindo errar e experimentar, é muito difícil ter um resultado que você olha e fala assim, gente, que coisa horrorosa, tá? Coisas que você precisa prestar atenção, então, se você tá com os materiais adequados, garantir que você tá fazendo a diluição igualzinho a lata tá pedindo e colocar, gente, muita atenção na preparação do ambiente, especialmente a marcação com fita crepe, a proteção com fita crepe. Isso, gente, faz toda a diferença na parede, especialmente quando você tá colocando cor. Se a fita ficou meio solta ou se a fita crepe, né, a proteção não foi bem feita, essa tinta vai estourar, ela vai manchar e aí ela vai ficar com uma qualidade muito menor. Do mais, gente, acho que é importante só falar mais a questão das demãos. Então, se você fez uma primeira pintura, achou que não ficou boa, ficou manchada, ficou feia, é só ir dar outra demão. E, de novo, é um exemplo bem óbvio, mas é igual o esmalte. Quanto mais camadas você passa, mais uniforme e mais coberto, mais chapado, assim, ele vai ficando. A parede é a mesma coisa. Se você fez uma pintura, não ficou boa, passa outra demão. Achou que tá manchado, passa outra demão, tá? Isso é importante também na hora de você comprar a quantidade de tinta. Eu vou gravar só mais um vídeo, que são algumas perguntas que mandaram pra mim por direct e dúvidas comuns que geralmente o pessoal tem. Pra encerrar, espero que tenha ajudado vocês, que vocês consigam colocar bastante cores nessas paredes. E é isso, gente. Se você tiver dúvida, comentários, qualquer coisa, manda pra mim, vou ficar feliz de saber, tá bom? Valeu!